Então vamos lá, Romanos capítulo 5, nós vamos ler inicialmente aí até o verso de número 11, e depois, conforme vamos avançando aí nos versículos, a gente continua a leitura do verso 12 até o final do capítulo, ok? Vamos ver se a gente termina hoje o capítulo 5, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Diz aí assim a palavra do nosso Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui, inicialmente, irmãos, quero chamar a sua atenção aí para uma recapitulação rápida, né, sobre a Epístola aos Romanos. E antes de entrarmos propriamente aí na sequência do capítulo 5, nós vemos que lá no capítulo 1, depois de se apresentar, e ali a apresentação de Paulo no capítulo 1 é algo fantástico, que ele já demonstra toda a sua cristologia, toda a sua a confissão de fé sobre Cristo, né? Ele se apresenta como servo de Cristo, que Cristo como nosso Salvador, como o próprio Evangelho. Ele também declara o seu objetivo missionário, e a carta do apóstolo Paulo aos Romanos tem esse grande objetivo de escrever essa igreja para que essa igreja possa recebê-lo, né? Ele pretendia passar um tempo ali em Roma e depois ser enviado até a Espanha, onde ele desejava fazer mais uma das suas viagens missionárias. Ele vai dizer que ele já havia servido na região da Macedônia, ali já não tinha mais campo de atuação para ele, ele já tinha pregado em vários lugares, organizado igreja, deixado seus colaboradores, e agora o intento era então continuar com a obra de falar do amor de Deus para o outro lado do mundo, né? Para o Ocidente, ou seja, e chegando até a Espanha. Então, ele também aproveita para se defender contra algumas acusações que estava recebendo dos judeus, já para mostrar para a igreja de Roma e responder possíveis questionamentos. E ele começa então a descrever os motivos por que se deve pregar o Evangelho, que segundo Romanos capítulo 1, verso 16, é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do gentio. A ideia é simples, ele então escreve uma carta pedindo ajuda missionária para ir até a Espanha e para se apresentar à igreja de Roma. E aí alguém poderia questionar, mas por que esse homem vai querer ir lá para a Espanha, para pregar para esses caras? Eles nem são judeus, por que vai querer gastar tempo e dinheiro com isso? E aí ele então começa uma sequência mostrando que, em primeiro lugar,
o único modo de alcançar as pessoas e mudar a realidade das nações, das pessoas, é através da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Não só do judeu, como também do gentio, do grego, né? Mas apontando para essa nacionalidade. E aí ele mostra a realidade desse homem, no capítulo 1, depravado, totalmente longe de Deus, desprezando a Deus, desprezando o conhecimento de Deus, que é explícito na revelação geral, e que carece de aprender sobre a palavra de Deus. E aí o judeu fala, ainda bem que é verdade, talvez seja interessante mandar esse apóstolo Paulo pregar para os espanhóis, porque nós judeus não precisamos mais disso. E aí ele então começa o capítulo 2 falando, vocês judeus estão no mesmo barco, hein? Mesmo vocês tendo recebido a revelação especial que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, vocês continuam vivendo em pecado, em prática pecaminosa, e por isso são tão indesculpáveis quanto os gentios. E aí o capítulo 3 ele reforça que todos somos pecadores e que ninguém busca Deus e que, portanto, todos estamos condenados e se Deus nos mantivesse assim, seria muito bom, seria justo da parte dele, né? Mas ele quis mudar essa história e ele mostra que a lei não é o meio que Deus determinou para nos salvar, porque a lei só tem o objetivo de mostrar que somos pecadores. Ele vai falar que a lei tem o objetivo de fazer calar a boca de todo homem, porque ninguém pode chegar diante de Deus, eu consegui guardar a lei, né? Não, nós quebramos essa lei constantemente e, portanto, estamos condenados. E aí ele mostra que o caminho é através da obra de Jesus Cristo, pelo derramar do seu sangue, então ele nos justifica. E aí, gratuitamente, né? Ou seja, nós não pagamos nada, nós não fazemos absolutamente nada para a salvação. Somente o próprio Cristo fez em nosso lugar, pagou um alto preço. A salvação é de graça para a gente, é gratuito, mas foi pago um alto preço na cruz do Calvário, e essa obra de Jesus Cristo, então, nos conduz à reconciliação. Aí ele vai apresentar no capítulo 4 que a justificação é mediante a fé, né? Fé é esta que, em outros dos seus escritos, eles mostram que é uma fé que é dada diretamente por Deus para que as pessoas creiam. E aí ele quebra a ideia, ainda focando os judeus, né, confrontando o judeu, de que o fato deles serem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, também não significa nada. Que o próprio Abraão foi justificado pela sua fé, né, mesmo, e que as obras que ele realizou é uma consequência natural dessa fé que Deus deu, é a reação dessa ação de Deus em chamar Abraão, quando Abraão nem ainda era circuncidado, quando Abraão ainda não tinha passado ou recebido o sinal da aliança. E ele então continua aí nessa lógica, mostrando que tanto o judeu quanto o grego precisa do evangelho, precisa ouvir da pregação do evangelho, e por isso então ele precisa ir para a Espanha, precisa do apoio da igreja de Roma. Então, o objetivo é esse. E aí, então, ainda no capítulo 5, ele continua tratando da justificação. E aí nós já vimos, né, o que é justificação. É o ato de uma autoridade declarar que não pesa sobre alguém a condenação. Então, é declarar alguém justo, alguém que não pesa mais a condenação sobre eles. Então, essa justificação, que faz parte dentro da ordem da salvação, né? E que Paulo, depois lá no capítulo 8, vai tratar, pelo menos, dos principais assuntos relacionados à chamada Ortus Salutis, ou a ordem da salvação, onde a eleição de Deus, depois a vocação, o chamado, a regeneração, né? E a própria justificação nessa ordem, mostrando, obviamente, que a justificação é algo instantâneo, né? Quando Deus nos aplica, estamos justificados através da obra de Cristo, apesar da santificação ser um processo,
a justificação é algo definitivo. Então ele continua falando da justificação e apontando que essa justificação não está em nós mesmos, não está nas nossas obras, mas está na obra que Cristo Jesus realizou. Então, olhando aí, ainda no nosso slide, o primeiro motivo da escrita de Paulo é justamente porque tanto os judeus quanto os gentios estão condenados, então por isso que é preciso pregar o evangelho. Não há um justo sequer, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Segundo motivo porque Paulo apresenta que devemos pregar o evangelho é porque o homem não tem como reverter por si só o seu estado de condenação, nem pela lei, nem pelas obras, pois as obras é corrompida e a lei não tem caráter salvífico, e sim apenas para revelar o quanto somos pecadores. Né? O simples fato de tomarmos conhecimento da lei e vermos no nosso dia a dia que não conseguimos cumprir essa lei, aponta para a nossa realidade pecaminosa. Ok? Então vamos caminhar mais um pouquinho aí, enquanto a Valdívia também, o Márcio, o diácono Márcio coloca o seu oi, mostrando que estão conosco. E aí então seguimos aqui. Paulo tem que pregar o evangelho, pois nele se encontra revelado o plano da redenção traçado pelo próprio Deus. Esse é o objetivo dentro dessa sequência lógica que ele está fazendo aqui, ainda na transição do capítulo 3, capítulo 4 e agora capítulo 5. No evangelho, irmãos, encontramos Jesus, que é o nosso mediador, o único Salvador. Pelo seu sangue, a dívida que o pecado trouxe foi quitada, e aqueles que recebem gratuitamente pela graça de Deus a aplicação da obra de Cristo, consequentemente recebem os benefícios da justificação. Como já disse, a justificação, o ato de Deus nos declarar livres da condenação. O que a palavra então de Deus nos apresenta é que nós, como descendentes de Adão, nascemos sob o pecado e, consequentemente, somos pecadores e condenados. Todos os homens nascem condenados, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. É isso que o capítulo 3 vai reforçar. Aquela ideia de que o homem é bom, né, de que nasce santo, nasce anjinho, pastor, nasceu um anjinho. Né? Na verdade, biblicamente falando, todos nós nascemos condenados, todos nós nascemos no inferno. Né? Essa é a realidade, esse é o nosso merecimento. Se Deus fosse aplicar aquilo que nós merecemos, a condenação, portanto, é o que merecemos. Porém, Deus, no seu plano salvífico, enviou Jesus Cristo para pagar o preço para que aqueles que ele separou para a sua glória fossem reconciliados com ele. E, portanto, para que haja a reconciliação, a obra de Jesus precisou ser realizada por completo, e a partir do momento que é pago, né, que foi quitado a dívida através da obra de Jesus na cruz, por isso ele diz, né, está consumado, está feito, a partir daquele momento foi quitado, então a justificação se torna algo real e efetiva sobre tanto aqueles que viveram no Antigo Testamento, aqueles que viveram nos dias de Jesus e nós que viemos depois. E aí então Deus declara aqueles que estão em Cristo justos, ou seja, sem mais condenação. Somos salvos da condenação. Ainda continuamos sob o efeito do pecado, Paulo vai tratar disso mais à frente, mas já somos justos. Por isso podemos manter comunhão com Deus. O relacionamento com Deus, esse livre acesso ao trono de Deus, de falar com Deus e de nos relacionar com Deus, só é possível por conta da obra de Jesus que nos justificou, nos tornou livres da condenação. Porém, o pecado ainda faz parte da nossa natureza e por isso que nós estamos nessa luta e aí um processo de chamado santificação, onde nós lutamos a cada dia contra as nossas próprias inclinações para demonstrar gratidão a Deus que nos amou quando ainda éramos inimigos. Logo, o capítulo 5 de Romanos serve, portanto, para reforçar dos benefícios da justificação recebida em Cristo Jesus. E ele começa
justamente falando que essa justificação foi recebida mediante a fé e já de cara nos traz aí, reforça o principal objetivo, o principal benefício da justificação, porque através dessa justificação mediante a fé nós temos paz com Deus, ou seja, nós que estávamos em inimizade com Deus, porque Deus é santo, nós somos pecadores, nós somos injustos, impuros e tudo mais. Então era impossível esse relacionamento por conta da santidade de Deus, da pureza de Deus, da justiça de Deus. Uma vez que Cristo paga a dívida, então agora justificados, uma vez que fomos declarados justos, podemos então entrar em paz com Deus. Vamos dar uma olhada aí, então, de um modo mais vagar, para esses benefícios, né? Em especial aqui no início do capítulo 5. Então vejamos aí as implicações da justificação realizada por Jesus Cristo naqueles que creem. Lembrando que esse crer também é uma reação da ação de Deus em nossa vida. Paulo vai deixar isso muito mais claro mais à frente, quando ele vai entrar propriamente na questão da ordem da salvação e dos principais pontos que ele menciona aqui na sua carta. Paulo está demonstrando para a igreja de Roma toda a sua crença, que fundamenta, portanto, a necessidade de se pregar o evangelho em todas as nações. Ok? Então vamos lá. Primeiro benefício aí, está logo no verso 1, né? Eu já mencionei aqui para você, vamos reler aqui. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a obra de Jesus, Paulo se coloca ele debaixo do senhorio de Jesus, né? A obra de Jesus pagando a dívida traz a justificação. E uma vez que eu fui declarado justo da condenação, né? Justo diante de Deus, o primeiro benefício que nós temos então é essa paz com Deus. Por quê, irmãos? Porque sem a obra de Cristo nós estávamos em inimizade com Deus, nós estávamos em conflito com Deus, nós estávamos confrontando a santidade, a pureza, a beleza do nosso Deus. Mas agora, através da obra de Jesus, Jesus se fez sacrifício em nosso lugar, Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário e agora então nós temos a possibilidade de comunhão, né, de vida com Deus. Portanto, temos paz com Deus mediante ou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, através da fé que Ele mesmo nos dá. O texto que eu gostaria paralelo aí é a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, que reforça essa ideia da paz com Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Eu vou ler enquanto você está abrindo aí também. Marque aqui Romanos, né? Romanos 5, mas vamos dar uma olhadinha aqui em Colossenses. Quero aproveitar aí para dizer, se você tiver alguma pergunta, é só digitar no chat aqui, que já está aqui aberto do lado, para que a gente possa interagir aí e te auxiliar também, e até mesmo se você tiver uma colaboração, né? Um versículo aí para nos ajudar, ou algum entendimento para facilitar, que os demais também possam compreender melhor aí alguma expressão ou alguma ideia que a gente apresenta. Por favor, coloque no chat aí que a gente passa para os demais irmãos e compartilha com todo mundo. Tá bom? Então vamos lá. Colossenses, capítulo 2, o verso 13 e 14, vai dizer assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Lembrando que a circuncisão é o sinal da aliança com Deus. Então, Paulo usa o termo circuncisão para mostrar que estamos em aliança com Deus, e incircuncisão, que estávamos fora dessa aliança, desse cuidado, dessa promessa de Deus ser o meu Deus e o Deus da minha descendência, e, consequentemente, todos os outros benefícios da aliança com Deus. Então ele diz: e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, essa morte espiritual, obviamente, e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos
os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Esse escrito de dívida constava de ordenança em que sentido? Constava de condenação, era para ser aplicada uma condenação. Nós temos uma dívida, não temos como pagar, então ordenanças justas deveriam ser aplicadas sobre nós, dentre elas a condenação eterna. E o qual nos era prejudicial, removeu, inclusive, essas ordenanças inteiramente, encravando na cruz. Tais ordenanças e o escrito de dívida foi ali anulado, né? Executado na cruz do Calvário. Veja, é importante entender, irmãos, que a justificação é algo essencial para nós, porque sem ela é impossível ter paz com Deus. Nós primeiro estávamos mortos espiritualmente. Essa é a ideia que é apresentada aqui em Colossenses e de um modo explícito lá em Efésios, que Deus, através de Jesus Cristo, nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por isso estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus. A obra de Jesus Cristo, portanto, foi realizada por impuros, por injustos, por pessoas que estavam condenadas. Não tinha absolutamente nada em nós que moveu a obra de Jesus. Né? O amor de Deus faz isso, mas nada, absolutamente nada em nós impulsiona isso. Estávamos mortos, nossos delitos. Paulo inclusive usa, né, uma expressão que talvez se a gente fosse bonzinho e que tivesse lá uma dívidazinha, talvez alguém até se colocaria à disposição para pagar essa dívida por nós. Talvez alguém se sentiria motivado a morrer por quem é bom, mas não, Jesus morreu por nós que éramos péssimos, que éramos nadas, que éramos condenados, inimigos, estávamos em conflito com Deus. E a obra de Jesus, então, é o que nos permite voltar a verdadeira comunhão com Deus, a paz com Deus, porque Ele quita o escrito de dívida, Ele paga, e aí, consequentemente, pagando a dívida, essa dívida é perdoada. Veja, é importante dizer aqui, repetir, né, que a salvação ela é aplicada de modo gratuito, pela graça, mas Jesus teve que pagar. Né? A obra de Jesus foi pago um alto preço para que nós pudéssemos hoje desfrutar dessa paz com Deus. Erram aqueles que pensam que Deus simplesmente perdoa os pecados de alguém e não cumpre com a sua justiça. Não, Deus cumpriu com a sua justiça enviando Jesus Cristo, que foi obediente até a morte de cruz, e na cruz Jesus paga a dívida. Então, uma vez que Jesus quitou a dívida, e nós vamos ver que essa dívida não são para todas as pessoas, o próprio capítulo 5 vai tratar disso, no jogo de palavras onde ele vai tratar de Adão e Jesus, né? Adão tipificando Cristo, inclusive, como representante, e ele então vai mostrar que essa obra de Jesus, realizada por um grupo específico, aponta para o fato de que foi pago um alto preço. Dentro algo que nós vamos tratar aqui, né, o universalismo, que aponta que essa doutrina diz que, por exemplo, Jesus pagou por todas as pessoas, né? E quem quer vai lá buscar o recibo. Não, quem justifica é Deus. O homem natural, ele, mesmo que fosse oferecido para ele a opção de ir atrás da justificação, ele não iria. Ele está morto nos seus delitos, nos seus pecados, né? O presbítero Dimas, né, meu sogro, certa vez, não sei de quem que ele ouviu isso, mas ele cita a respeito do chamado livre-arbítrio do urubu, né? Nós já estudamos, vimos que o livre-arbítrio como essência também não temos, perdemos em Adão.
mas temos a livre agência de agir de acordo com a nossa natureza, essa é o que está em realidade hoje. E o livre-arbítrio do urubu é o seguinte, conta o meu sogro, né, que se você colocar lá 2 mesas, uma com o melhor banquete, com as coisas mais maravilhosas que se pode produzir, e no outro lado você coloca lá um burro morto há 3 dias, ou seja, uma carne em putrefação e algo totalmente terrível. E você olha pega o urubu, coloca diante dessas 2 mesas e fala assim, ó, escolha aquilo que você acha melhor para você. Ele vai escolher a carne em estado de putrefação, com bicho, com fedor, porque é a natureza dele. Essa é a nossa representação da nossa livre agência. Se Deus não agisse em nosso lugar e tivesse nos deixado tomar a decisão, até mesmo para ir lá pegar o crédito, irmãos, nós não faríamos, porque nós somos inclinados para aquilo que é mal. Por isso que a salvação é um ato monergista de Deus, é uma ação única de Deus. É Deus, através da figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa cooperação, né, nessa economia de Deus, age em favor de resgatar um homem que está morto, que não tinha condições de assumir e nem pedir ajuda. Porque o morto está morto, ele não pede ajuda. Ele não tem nem como levantar a mão para pedir algum tipo de ajuda aí. É Cristo que realiza essa obra. O Pai o determina, Jesus realiza, o Espírito Santo aplica e ele cancela, portanto, esse escrito de dívida que constava contra nós. E a partir do momento que é quitada a nossa dívida, é cancelado esse escrito de dívida, removendo inteiramente, então nós temos reconciliação com o nosso Deus e temos aí como primeiro benefício a paz com Deus. Né? Se você voltar aqui para Romanos capítulo 5, ele vai nos chamar aqui de inimigos, né? Antes dessa obra de Cristo. Quando ele vai dizer aqui no capítulo 5, verso 10, ele diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus Cristo, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos, salvos pela sua vida. Então, o termo que se é usado para o homem natural é de inimigo. E a partir da obra de Cristo, então, nós deixamos de ser inimigos e passamos a viver em paz com Deus, porque Jesus cravou, ou na cruz do Calvário, o escrito de dívida que constava contra nós. Tudo bem? Então esse é o primeiro benefício aí que a obra de Cristo traz por meio da aplicação da justificação. Olhando ainda para o capítulo 5, verso 2, vamos dar uma olhada aqui. Verso 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a fé salvadora, né, obviamente, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então ele se gloria, ele se satisfaz, ele se alegra na esperança da glória de Deus. Uma vez que fui reconciliado com Deus, a expectativa de estar, da glorificação, né, de estar na presença de Deus, de desfrutar dessa glória de Deus, nós nos alegramos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é o segundo benefício que a justificação traz. A gente pode agora sonhar em viver eternamente com Deus, em estar na presença de Deus e desfrutar da glória de Deus. O texto de 1 Pedro, eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, né? Enquanto os irmãos aí continuam colocando o seu oizinho, lembrando, se tiver dúvida, fica à vontade. Seja muito bem-vinda a Tainara, que está conosco hoje mais uma vez. Deus abençoe, viu, querida? Então vamos lá, 1 Pedro 1, verso 3 a 5. Vamos lá. 1 de Pedro 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou
para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Então, nós vemos aqui que a expectativa, irmãos, é justamente essa ideia do céu, essa ideia da glória de Deus. Então, mais um benefício que Paulo pontua aqui no capítulo 5 de Romanos, é que a esperança da glória de Deus, o gloriarmos, o nos alegrar, o nos satisfazer na esperança de um dia estarmos na glória de Deus, uma vez que agora temos paz com Deus, né? A inimizade foi desfeita por intermédio da obra de Jesus Cristo. Ok? O terceiro benefício que eu quero chamar a sua atenção aí é que essa obra de Jesus que nos justifica, que nos torna justos e nos conduz à paz com Deus, à alegria e à certeza da expectativa das coisas que ainda virão, e da glória de Deus e do céu, para a questão terrena, para a era presente, né, essa justificação traz também como benefício a alegria nas tribulações. O passar por dificuldades aqui, mas na certeza de que estamos em paz com Deus, isso produz crescimento, né? Com as tribulações. E é por isso que no verso 3 nos é dito assim, de 3 a 5. E não somente isto. Não somente temos paz com Deus, não somente nos alegramos na esperança da glória de Deus, mas também nos alegramos e nos gloriamos nas próprias tribulações da era presente. Porque já que o foco está na era vindoura, né, está nas promessas da glória de Deus, a vida aqui, por mais terrível que ela possa ser, serve para o nosso crescimento. Nada vai quebrar, né, a obra de Jesus Cristo em nosso favor. Nenhuma situação, por mais terrível que seja, nenhuma tribulação, por mais dura que pareça ser, apesar que o próprio Deus já nos promete que a gente não passará por provações além da nossa própria força, e é Ele mesmo que nos dá o escape, é Ele que nos sustenta. Essas tribulações, irmãos, por mais terríveis que possam ser, e Paulo vai apresentar mais à frente, lá no capítulo 8, que a nossa realidade aqui é de dificuldade, isso não muda absolutamente nada em relação à obra de Jesus Cristo por nós. E é por isso que então ele vai dizer que não se alegra somente na glória de Deus, né? Então ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então veja, a questão do terceiro benefício aí, né, da justificação, é saber que até as dificuldades da era presente têm o objetivo de nos conduzir a um crescimento e fortalecer essa nossa esperança, né? Passando aí pela perseverança, pela experiência e gerando a esperança do cumprimento das promessas finais de Jesus ou do próprio Deus sobre a nossa vida. Um texto que confirma isso é justamente Tiago, que mostra a ideia de termos alegria pelo passar pelas tribulações. Capítulo 1 da Epístola de Tiago, Tiago capítulo 1, verso 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, se glorie, né? O passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejamos, ou para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, a mesma ideia de Tiago aqui, Paulo,
é que nós devemos nos alegrar até mesmo pelas dificuldades ou pelas provações e tribulações, porque isso gera crescimento. Veja, a obra de Jesus Cristo, irmãos, nós temos dito, ela não nos isenta de dificuldades neste mundo. Presta atenção nisso. Essa sequência ou essa linha de raciocínio da chamada teologia da prosperidade, muito pregada pelas igrejas neopentecostais, né, dentre elas a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça, né, que são conhecidas aí, e que declaram isso abertamente. Primeiro apresentou-se uma teologia mais de libertação, focada nessa questão espiritual, e aí acabaram culminando para essa ideia da prosperidade. Essa chamada teologia da prosperidade, isso é um desrespeito com as Sagradas Escrituras, porque a promessa do Senhor de bênção é para a era vindoura, não para cá. E a justificação, a obra de Jesus Cristo, é para nos garantir que a dívida foi quitada e nos declarar justos diante de Deus para que tenhamos paz com Ele. Isso não significa que agora seremos alvos tão somente de prosperidade. Não, todos nós estamos sujeitos a passar por toda sorte de dificuldades, por tribulações. E Paulo, inclusive, diz, olha, nos gloriamos nas tribulações. Ou Tiago diz, olha, tende por motivo de alegria o passar por provações. A ideia é que a obra de Jesus Cristo tira a nossa dívida que nos conduzia à condenação eterna. E que agora, meu amigo, mesmo que dê tudo errado, nós já temos paz com Deus, nós já temos a esperança da glória. E agora essas dificuldades servem tão somente para fortalecer a nossa esperança. Então, as doutrinas de hoje, né, as teologias contemporâneas dizem, não, o crente ele tem que rejeitar as dificuldades. A tribulação bate na sua casa, você rejeita em nome de Jesus. Isso aponta o dedo para Deus, inclusive, dizendo, eu não aceito isso em nome de Jesus. Eu rejeito, renego, eu repreendo, bato na madeira, inventa mil e uma coisa, mas você não aceita. E a palavra vai dizer justamente o contrário. Ele diz assim, irmãos, nós que éramos inimigos, estávamos mortos, não éramos justos, estávamos condenados. Deus, éramos indesculpáveis diante de Deus. Recebemos a graça através da obra de Jesus Cristo e, mediante a fé, somos considerados justos através daquilo que Jesus Cristo realizou na cruz em nosso lugar. Mesmo que dê tudo errado, nós estamos no lucro. Nós recebemos a grande recompensa da obra de Cristo é aplicada sobre nós. Todos os méritos de Jesus e todos os benefícios de Jesus, Paulo vai dizer, são derramados sobre a nossa vida, porque nós nada merecíamos, nós não tínhamos nada de merecimento diante de Deus, senão a própria condenação. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar, e aqui mesmo em Romanos, vai demonstrar, e depois, mais à frente no capítulo 8, que nós estamos sujeitos a passar por uma série de situações de sofrimentos deste mundo. Sofrimentos terríveis, mas que não nos separa do amor de Deus. Nem fome, nem tribulação, nem morte, nem angústia, nem depressão, não é verdade? Nem aquela pior angústia, aquela dificuldade de alma, aquela situação que nos joga lá embaixo, né? Ele vai dizer que nada disso nos separa do amor de Deus. Ele vai aqui no capítulo, dá uma olhadinha comigo aqui no capítulo 8, né? Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não, Paulo falou, tem de motivo de alegria. Nós nos gloriamos na tribulação, porque o foco está no fato de que fomos reconciliados e recebemos paz com Deus, fomos justificados. Então a tribulação pode nos separar do amor de Deus? Não, porque na era presente estamos sujeitos a ela. A angústia, ele vai falar, será a tribulação ou angústia? A angústia é aquilo que nos conduz, que a depressão nos conduz, né?
A ideia aqui do termo grego é aquele sentimento terrível que muitas vezes estamos sujeitos a passar. Mas até mesmo quando eu estou em angústia, em depressão ou pânico, isso me separa do amor de Deus? Não, estou sujeito a passar por isso, porque é uma consequência natural da minha, da minha condenação, da minha realidade pecaminosa, mas isso não me separa do amor de Deus. O que mais que ele diz aqui no verso 35? A perseguição? Não. A fome? Olha, crente pode passar fome? É claro que pode. Passar por situações de pobreza, de necessidade, nudez, né? A ideia de fome e nudez, privações financeiras, pode vir sobre nós, perigo, isso nos separa do amor de Deus? Não. E aí ele usa aqui o sinônimo, ou espada, que aponta para a morte, né? Mesmo a morte me separa do amor de Deus? Não. Ele era crente, e aí você viu, foi morto de um modo terrível. Dentro da nossa cultura, nós pensamos que o tipo de morte que você tem aponta para o tipo de pecado que você tinha, né? O tamanho do pecado que você tinha. Não é nada disso, irmãos. Você tem aí gente extremamente corrupta, perniciosa, promíscua, inimiga de Deus e que tem uma morte aparentemente tranquila, enquanto crentes que sofrem, que sentem dor e que passam por enfermidades terríveis e um sofrimento terrível, e aí fala, o amor de Deus ele está passando por isso porque o amor de Deus foi retirado da vida dele. A Bíblia diz, não, nem mesmo todas essas situações de angústia, de dificuldade, de luta, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele vai dizer, nada, ninguém, nenhuma situação pode nos separar do amor de Deus. Então, irmãos, ele linka, né, obviamente, a justificação com o capítulo 8, mostrando que o grande privilégio da nossa vida foi sermos alcançados por essa graça mediante a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É o que Jó entendeu muito bem. Deus nos deu bem, agora nós estamos passando uma situação, nós vamos reclamar disso? Louvado seja o nome do Senhor. Né? É o que Abacuque entendeu, que as situações adversas da vida estamos sujeitos, e mesmo que dê tudo errado, né? A videira não produza, a oliveira minta, não tem nada no aprisco, o curral está vazio, deu tudo errado. Você pega aquele cântico de Abacuque e você fala, meu Deus, que cara, brincando aqui, né, com o diácono Roberto, com o Pedro, é um imã, deu tudo errado na vida desse cara, esse cara atraiu tudo de ruim para ele. E ele fala assim, eu continuo louvando o Senhor, porque mesmo que dê tudo errado, eu tenho a certeza de que o Senhor é o Senhor da minha salvação. Quando você vai para o ensinamento de Malaquias, e aquela geração de Malaquias reclama, né? Em que Deus tem nos amado? Está dando tudo errado. E aí Deus fala assim, mas por que vocês estão falando isso? Eu o salvei. Existia Esaú, existia Jacó, e eu escolhi Jacó. Vocês podiam estar condenados, mas eu escolhi vocês em Jacó, e eu apliquei sobre vocês o meu amor. E como assim vocês estão dizendo que eu não amo? Porque eles estavam mensurando o amor de Deus às coisas terrenas. E Paulo vai usar, gente, o nosso maior benefício foi, mesmo sendo pecadores, corruptos, condenados, terríveis, através da obra de Jesus, o preço foi pago e agora eu sou declarado justo. Ou seja, não, estou livre da condenação. Então, mesmo que tudo dê errado na minha vida, eu vou me gloriar, eu vou me alegrar, o passar por provações, por tribulações, sabendo que isso vai me trazer crescimento, amadurecimento, para que eu possa confiar cada vez mais em Deus, sabendo que a esperança está nos céus e não nessa era presente. Tudo bem até aqui, irmãos? Espero que sim. Voltando aqui para o capítulo 5. Então, veja também que no verso 5 que nós lemos, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Veja que ele faz questão de tratar da Trindade nesse processo também da justificação.
O próprio Deus nos ama, o Cristo realiza a sua obra e o Espírito Santo aplica isso em nossa vida, né? O Deus triuno, o único Deus que subsiste em três pessoas, ele está envolto em todas as áreas, em todos os passos para a redenção, para a salvação, da ordem da salvação do homem. Tudo bem? Vamos lá, quarto benefício então da justificação. A demonstração do amor de Deus por nós. Do verso 6 até o verso 8, aí vamos dar uma olhada, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, aqui fracos sinônimo de mortos, de pobres, de condenados, essa é a ideia. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, a fragilidade no sentido de que não tínhamos nada em nós mesmos. E a impiedade. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas ninguém era justo. Se você dá uma olhadinha aqui no capítulo 3, o verso 10, ele utilizando os escritos do Antigo Testamento, ele vai bater o martelo. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E depois lá no verso 23 do capítulo 3, ele reafirma, todos pecaram, e esse todos aqui aponta para judeus e gentios, e carecem da glória de Deus. Então, não existia nenhum justo, não tem nenhum justo. Então Jesus, quando resolve realizar a obra da salvação, e voluntariamente se entrega, ele faz isso em favor dos fracos, em favor dos ímpios, em favor dos injustos, em favor daqueles cuja condenação era o merecimento, o melhor merecimento, por conta da nossa pecaminosidade. Mas ele resolveu realizar isso em nosso favor. E aí o verso 8, que é o verso, eu acredito, eu particularmente, irmãos, acredito que o verso 16 do capítulo 1, o verso 8 do capítulo 5, estão entre os versos mais lindos, né, de Romanos, associado lá com o capítulo 8 também, quanto do amor de Deus, nada nos separa desse amor de Deus, né, que está em Cristo Jesus. Então, são fantásticos, mas aqui é a declaração do amor de Deus. Se você quer saber se Deus te ama, o verso 8 é a declaração do amor de Deus por você. E aí ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda fracos, sendo nós ainda ímpios, sendo nós ainda injustos, sendo nós inimigos. Deus prova o seu amor para conosco através do plano da redenção, através daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário, através do pagamento da dívida. Deus não prova o seu amor para conosco na prosperidade, na ausência de lutas, no sucesso neste mundo. Não, esse não é o objetivo. O amor de Deus é demonstrado para conosco na salvação, no fato de Cristo ter morrido por nós. Essa é a maior prova do amor de Deus. Então, se está dando tudo errado, se a angústia está batendo, se a doença já está alojada, se as finanças não estão indo muito bem, se os projetos não estão vigando, se o mundo está em pandemia, isso pouco importa. O amor de Deus continua sendo derramado sobre nós no fato de que Cristo morreu por nós, quando nós não merecíamos absolutamente nada. Quando o que merecíamos de fato era a condenação, a ira permanente de Deus sobre a nossa vida. E aí, irmãos, essa ira é eterna, porque muitas vezes o ímpio é preservado desse mundo. Parece que dá tudo certo para o ímpio, né? A crise de Asaf. Eu quase desviei da fé porque eu olhei para o ímpio e dá tudo certo para ele, dá tudo errado para o crente. Mas aí Asaf, lá no Salmo 73, verso 17, vai falar, até que eu me lembrei, me atinei para o fim, para o juízo final, e o ímpio vai ser, vai continuar na realidade que ele sempre esteve, de condenado para toda a eternidade, enquanto que aquele que foi alvo do amor de Deus,
e da aplicação da obra de Jesus Cristo será salvo e viverá na glória do Senhor eternamente. Então, irmãos, o quarto benefício da justificação é que a justificação nada mais é do que a demonstração do amor de Deus por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo, e aqui o mundo, você sabe que não refere-se a todas as pessoas, nós já estudamos isso. Está falando com Nicodemos, que era judeu, que pensava que a salvação era só do judeu. Ele está falando, Nicodemos, a salvação não é só para o judeu, é para o mundo, é para todas as nações, para representantes de todas as nações. Porque o Espírito Santo sopra onde quer, como lhe apraz, né? Essa é a ideia. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a demonstração do amor de Deus é enviar Cristo para morrer por nós quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos, quando éramos injustos, ímpios, ok? Ainda olhando para João, né? O João capítulo de número 15, o Evangelho de João capítulo 15, o verso de número 13, vai nos dizer assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A maior prova do amor é que Jesus morreu pelos seus. Aqui já chamado de amigos porque já aponta para a realidade da vocação, desse chamado. Mas Jesus, o amor ainda é maior porque Jesus morreu pelos seus inimigos. Se você compara aqui com Romanos, a ideia, o verso 10 diz: pois se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus, ou seja, Jesus morreu por nós quando ainda éramos condenados, quando ainda éramos injustos, quando ainda éramos inimigos. Então, esse é o grande amor de Deus, ok? E quando você vai lá para 1 João, capítulo 4, verso 10, nós temos mais uma vez a declaração de que nisto consiste o amor. Deus é amor, né? Nós sabemos, o próprio texto vai dizer isso, mas nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, para tornar propício, né? Como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, para nos justificar. A prova do amor de Deus para conosco está no fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores e inimigos. Esse é o versículo fantástico, maravilhoso, e que toda vez que as dificuldades tentam abafar a sua fé, todas as vezes que as lutas e os problemas dessa vida, desse mundo, tentam te conduzir à ansiedade, à angústia, lembre que o amor de Deus não está sendo diminuído em sua vida por conta das tribulações ou dificuldades ou provações. Porque o amor de Deus é demonstrado em relação à sua vida e à minha vida pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Por isso, nada e ninguém, nenhuma situação pode nos separar do amor de Deus, que inclusive nos garante a vida eterna. Amém? Mas vamos lá. Além da demonstração do amor de Deus, nós podemos tratar ainda no capítulo 5, Paulo falando dos benefícios da justificação, que é a salvação da ira, né? É algo natural, consequente, né? O verso 9 vai dizer: logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, o preço foi pago com o sangue de Cristo, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira, uma ira santa de Deus, um atributo do Senhor, um atributo comunicável, e que aponta para a ideia do juízo. Então, o fato da obra de Jesus nos justificar nos livra da ira. Somos salvos da ira, nós somos salvos da condenação e da aplicação da condenação, do resultado da condenação. Aqueles que são condenados de modo justo por conta das suas práticas, por causa da sua pecaminosidade, amaram mais as trevas e, como consequência da condenação, receberão a ira de Deus por toda a eternidade. Né? Nós sabemos que nesse
novo estado final, né? O inferno, inclusive, vai ser lançado lá no lago de fogo e enxofre. Então, a ira de Deus será demonstrada perpetuamente sobre a vida daqueles que não foram justificados através da obra de Cristo, porque amaram as trevas, não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e permaneceram na sua própria realidade de condenação. Então, o quinto benefício aqui da justificação, irmãos, é justamente estar livre do juízo, da aplicação do resultado da condenação, que é a aplicação da ira de Deus sobre a vida dos ímpios. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vai também reforçar essa ideia quando diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 10. Para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, salvos da ira, essa ira que vai ser a aplicação o resultado da condenação e do juízo final. Então, para nós, é um quinto benefício aí da justificação nessa sequência que o apóstolo Paulo faz. É lógico que muitas coisas estão atreladas, né? Nós pontuamos aqui só por uma questão didática, mas para você entender que a obra de Cristo em nosso lugar, quando nós não merecíamos, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos, da mesma forma que acontece com Abraão, né? Porque Deus faz aliança com Abraão quando ele ainda era incircunciso, quando ele ainda estava de fora da aliança com Deus. Então isso acontece conosco. Deus prova o seu amor para conosco quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores. E essa obra de Cristo nos livra da condenação final, consequentemente da aplicação, né, dessa condenação, que é a ira de Deus depois do juízo final. E o sexto benefício, irmãos, caminhando aí para o final, pelo menos dessa parte, né, do capítulo 5, nós vemos aí do verso 10 até o verso 11, dizendo assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, veja que ele reforça essa ideia, muito mais já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, aquilo que Jesus realizou, se nos reconciliou, nos tornou justo, nos trazendo paz com Deus, né? Agora somos salvos pela sua vida. E aí no verso 11, ele apresenta mais um motivo porque se alegra, mais um motivo porque ele gloria, né? Ele se gloria lá no verso 2, né? Na esperança da glória. Ele se gloria pelas próprias tribulações. E agora no verso 11 ele apresenta mais um motivo porque ele se alegra. Ele diz, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então ele se alegra em Cristo, porque o benefício da sua justificação traz a reconciliação, a plena certeza da reconciliação com Deus. Veja, através da obra de Jesus eu tenho agora acesso ao Pai, eu sou chamado filho de Deus, eu sou amigo de Deus, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, e por isso ele se alegra em Cristo. 2 Coríntios, Paulo ainda vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 em diante, ele diz sobre o ministério da reconciliação, diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e também nos deu o ministério da reconciliação, a ideia da pregação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus ou justificados.
Então, a mesma ideia, Paulo nos chama a atenção para o fato que a justificação, através da morte, da obra de Cristo, nos reconcilia com o Pai, e essa reconciliação deve ser anunciada, deve ser apresentada como imperativo para todos os homens. Aqui o mundo não são todas as pessoas, nós vamos ver isso mais à frente, mas devemos anunciar a todos os mundos, reconcilieis com Deus. Ou seja, reconheça a obra que Jesus Cristo fez em favor dos seus. Desse modo, então, irmãos, chegamos aí a esses 6 benefícios da justificação, da implicação da justificação na nossa vida, consequentemente, então, da grande demonstração do amor de Deus para conosco. Tá certo? Alguma pergunta até agora, irmãos? Até aqui? Tranquilo? Lembrando aí essa justificação como esse ato do cuidado de Deus, né, sobre a nossa vida. Semana que vem, sei que a gente tem ainda uns 20 minutinhos, mas não vai ser suficiente para trabalharmos aqui do verso 12 até o verso 21. Paulo vai usar então, ainda tratando dessa justificação, mostrando para quem então essa justificação é aplicada, né? E ele vai usar a situação da representatividade de Adão e da representatividade de Cristo. Mas aí a semana que vem, se Deus nos permitir, a gente trata disso aí, tá bom? Então, aqui no capítulo 5, Paulo então enfatiza, pelo menos até o verso 11, de que a obra da redenção é uma obra exclusivamente determinada, realizada e aplicada por Deus pela sua graça em favor daqueles que receberam a fé salvadora. Veja que ele coloca tanto Jesus na realização dessa obra, Deus como quem determina essa obra e o Espírito Santo como aplica, como nós lemos no verso de número 5. Outro ponto fascinante na lógica de Paulo é que a justificação nos reconcilia com esse Deus triuno. Paz com Deus por meio de Jesus Cristo e recebemos a aplicação desse amor através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Então é mais um benefício que a gente poderia, né, colocar. A justificação de Cristo nos permite receber o selo e o próprio Espírito Santo em nós. Agora então, a partir agora do final do verso 11, Paulo está pronto para fazer agora a correlação entre a condenação herdada em Adão e a justificação herdada em Jesus, o segundo Adão. E é o que nós vemos ou veremos na sequência dos versos na semana que vem. Tá bom, irmãos? Nós temos aí uma pergunta do César. Pastor, vale a pena lembrar que reconciliação significa fazer as pazes, por fim, na briga. Sim, por isso que, bem dito aí por você, por isso que o verso 10 nos diz quando nós ainda estávamos inimigos, estávamos em inimizade, né? Estávamos separados, em conflito com Deus. Por isso nós trazemos paz. Bem lembrado, César. Vale a pena lembrar que reconciliação significa fazer as pazes, por fim, uma briga. Jesus, a obra de Jesus, é o que quita o motivo da nossa briga, vamos usando aí a sua terminologia, da nossa inimizade com Deus, e uma vez que Jesus pagou o preço, então não tem o porquê mais dessa inimizade e, portanto, somos reconciliados com Deus. A ideia, agora aqui na sequência de Paulo, é agora mostrar que esse benefício é segundo a representatividade de Jesus, da mesma forma que a condenação veio pela representatividade de Adão como nosso primeiro pai. Mas isso aí é assunto para a próxima semana. Tá joia, irmãos?